Continuando a explicação, pessoal. A situação abaixo representa ganhos. Por quê? Tá? Observem que a curva de sino aqui está mais estreita, né? Os resultados estão bem mais próximos da média. Ok? O que eu tenho aqui? O meu cliente continua me especificando entre 12 e 14. Só que agora eu tenho um processo que oscila, né, com todos os meus sigmas aqui entre 12,2 e 3,8. Ou seja, eu estou mais estreitinho aqui em termos de processo do que aquilo que o meu cliente especifica. Sou um cara feliz. Né? Se eu tiver 3 sigma, então mais ainda. Por quê? Porque eu estou conseguindo colocar dentro das especificações do cliente toda a minha oscilação. A tendência é que raramente, né, dificilmente eu vou ter produto não conforme. Isso representa ganhos. Bom, pessoal, e se você observasse a sequência de resultados abaixo, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Isso aqui é aquele mesmo desenho, né, dos dados que a gente havia iniciado o nosso trabalho de hoje na tabela 1, tá? Os limites aqui são fictícios, só para, né, dar uma exemplificada de como é que seria o comportamento dentro de determinados limites de controle, tá? Depois a gente vai ver lá na planilha calculadinho, bonitinho, tá? Mas só esse comportamento de altos e baixos aqui já não é um bom sinal, pessoal. Tá? Então só o olhar assim já me mostra um negócio meio feio, horrível de se ver. Tá? Bom, então tem alguns sinais muito incisivos aqui que vocês devem prestar atenção. Tá? São sinais de instabilidade, são sinais de anomalias. Tá? Então, essa sequência está tentando nos dizer que há problemas. Vamos lá ver. Olha só, ponto fora, problema. Ponto fora dos limites estatísticos de controle é problema. Tá? Sequência de pontos, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos numa descendente. Problema. Tá? Ponto fora de novo. Tá? Aqui teve outro ponto fora, aqui já teve uma sequência de pontos, mas quando chegou no quarto aqui já deu uma estabilizada. Tá? Aqui sequência de pontos, ó, na ascendente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Sequência de pontos acima da meta, sempre acima, só de um lado aqui, do lado de cima da média, melhor dizendo, não da meta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos em sequência. Né? Significa que eu desloquei o meu desempenho médio para valores acima da média histórica. Tá? Sequência de pontos na descendente, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Ponto fora de novo. Tudo isso aqui são anomalias, pessoal. Isso aqui é problema. Isso aqui tem que ser resolvido. Isso aqui mostra a instabilidade do processo. É a partir daqui que eu vou lá abrir os meus relatórios de ação corretiva, os famosos RAC que a gente já estudou, vou fazer a minha análise de causa e efeito, vou usar o método dos porquês, vou fazer levantamento de análise de dados, Pareto, para saber onde se concentra, em que turno, em que máquina se concentram esses problemas, e aí que vai. Tá? O problema, né, a gente só consegue detectar que existem problemas, mas a grande solução, né, o grande caminho é buscar soluções através da metodologia que a gente aprendeu. Tá, pessoal? Então, isso aqui tudo, né, são consideradas anomalias, são situações raras de acontecer. Tá? A probabilidade de dar vários pontos na descendente, vários pontos na ascendente, vários pontos abaixo ou acima da meta, a probabilidade é muito pequena, estatisticamente falando. E quando acontece algo com probabilidade pequena e está acontecendo de uma forma mais reiterada, eu tenho que investigar. É aquela anomalia, aquele fato anormal que não me convence. Tem alguma coisa por trás. Tá, pessoal? Então, assim, ó, esses problemas representam instabilidade do processo. Ou seja, não dá para confiar, né? Eu não consigo prever nada, tudo pode acontecer e certamente eu estou tendo perdas. Tá? Guardem isso aqui, pessoal. Esse slide é super importante. Tá? Qualquer hora que vocês olharem um gráfico, voltem para esse slide aqui, 27, e tentem diagnosticar se algum desses elementos aparece lá, nem que seja uma única vez. Tá? Então, principais sintomas de instabilidade do processo. Um ponto fora dos limites estatísticos de controle, que é um parâmetro até bem rigoroso, vimos ali no exemplo anterior. 2 pontos fora dos limites estatísticos de controle, um parâmetro menos rigoroso, eu espero dar um segundo na sequência, aí eu começo a agir. 5 ou mais pontos em sequência na descendente, vimos ali também. Tá? Tem gente que às vezes considera a partir do 7º, seria um parâmetro menos rigoroso, mas tem gente que é mais rigoroso, considera já de 5 em diante. 5 ou mais pontos na ascendente, tudo em sequência. 5 ou mais pontos em sequência acima da média, 5 ou mais pontos em sequência abaixo da média. Tá? Tudo isso aqui, pessoal, são situações que demonstram anomalias, tem que ser tratadas antes de mais nada. Não adianta querer fazer melhoria no processo, o processo está louco, tá instável, não sei para onde ele vai. Tá? Aqui tem um exemplo de processo estável, mas antes de seguir adiante,
na questão da estabilidade, deixa eu voltar lá para a nossa planilha. Tá? Aqui, pessoal, já está tudo bonitinho, calculadinho na tabela 1, né, conforme vocês já acompanharam, né, na parte 1. Aqui então está o nosso gráfico, né? Aqui vamos dizer que eu plotei aqui os limites estatísticos de controle, né? O nosso exercício aqui deu, vamos ver o que deu aqui, ó. Limite com 13 o padrão, tá? Já estou considerando 13 o padrão. Deu quase 11 e um pouquinho acima de 15. Foi o que eu tentei desenhar aqui, ó. Um pouquinho acima de 15 e aqui muito perto do 11, né? Porque na verdade é 10,95. E aqui o 13, um pouquinho é a minha média. Tá? Então é aquele mesmo desenho. Aí alguém vai dizer, mas aqui não tem nenhum ponto fora. Não interessa, pessoal. Eu consigo ver a instabilidade da mesma forma, naqueles mesmos desenhos que antes eu exemplifiquei para vocês. Ó. Pontos, vários pontos na descendente, tá? Vários pontos em sequência, 5 ou mais pontos na ascendente, 5 ou mais pontos na descendente, tá? Vários pontos acima da média. Quer dizer, ainda continuam aparecendo. Ainda significa instabilidade. Então, pessoal, mesmo que eu tenha limites com 3 sigma mais generosos aqui, tá? Essa instabilidade mostra-se aparente por conta desses sintomas, tá? Então, a gente conclui que o nosso processo é instável, porque há várias anomalias estatísticas no gráfico, né? Dentre aquelas que a gente viu nos slides, no mínimo 2 sequências de 5 ou mais pontos na descendente e sequência de 5 ou mais pontos acima da média, né? Então, no mínimo 2 sequências aqui, ó, de 5 ou mais pontos na descendente, seria essa aqui e essa aqui. E 5 ou mais pontos acima da média seria essa aqui, tá? Então, não escapa igual, tá? Não escapa igual, né? Não há como calcular a capacidade. Vocês vão ver que o pré-requisito para a gente calcular a capacidade, eu vou falar já logo de capacidade, o tal do CPK, é um mistério ainda para vocês, mas aguardem que já vai aparecer, tá? Não tem como ir adiante nesse cálculo. Termina aqui, tá? E depois, logo, vocês vão entender o porquê. Muito bem, pessoal. Então, vamos adiante nos nossos slides. Tá? Então, pessoal, um processo estável já tem um outro desenho. Observe aqui, ó. Tudo bem que está um eletrocardiograma, né, altos e baixos, mas observe que não tem nenhum daqueles sintomas. Ó. Eu tenho aqui 3 pontinhos acima da média, aqui eu tenho 4, ainda não chegou a 5 na ascendente. Tá? Então, ele está acima e abaixo. Na verdade, o que isso aqui está me dizendo? Que os pontos estão aleatoriamente oscilando em torno da média. A média é essa linha pontilhada aqui em roxo. Tá? Até quase que deu um pontinho fora aqui no último dado, né, mas ainda não saiu. Então, pessoal, isso aqui, tá, significa processo previsível. Se eu não fizer nada, né, a tendência é que ele continue assim. Tá? Só vai desestabilizar se acontecer um fator externo ou interno muito forte. Mas, mantendo as coisas ajustadinhas, bem controladas, vai continuar dessa forma. Tá? Processo estável, então, pessoal, a gente só consegue quando elimina as anomalias. Tá? Eu tenho que olhar cada um daqueles comportamentos, quando aconteceu, por que aconteceu, usa lá o espinho de peixe, métodos, porquês, tudo aquilo, para daí ir eliminando, e com isso a gente vai fazendo melhorias e aos poucos ele vai estabilizando. Então aquele processo da tabela 1 ali, só resolvendo primeiro as não conformidades, as anomalias para chegar lá. Somente a partir de um processo estável é possível aumentar a capacidade do mesmo, não, primeira vez que aparece a expressão capacidade, para atender as especificações do cliente. Isso significa reduzir o padrão. Eu quero sigmas que em termos absolutos sejam mais baixos. Tá? Onde atuar para reduzir o padrão? Então, aqui, pessoal, a umidade, que é o meu efeito, né, ela tem lá um determinado sigma, uma determinada variabilidade, tá? E essa variabilidade da umidade depende da matéria-prima, da umidade da matéria-prima, que também tem a sua variabilidade, tá? Depende da máquina, que também, né, em função de desgastes, folgas, né, manutenção mais, manutenção menos, da minha mão de obra, que às vezes tem dias bons, às vezes tem dias não tão bons, né, o ser humano oscila também, do meu meio ambiente, que às vezes está mais quente, às vezes está mais frio, quer dizer, tudo isso aqui impacta na umidade. Tá? Aqui eu só peguei 4 dos 6 M's, mas eu poderia, né, colocar método de trabalho, falta de padrões, poderia colocar falta de medições, não confiança nas medições, tudo isso aí poderia, né, acarretar variabilidade na minha unidade. E aí a gente faz lá as nossas análises, vê o que mais está influenciando, faz análise de Pareto, faz outros levantamentos, vocês vão aprender outras ferramentas que possibilitam então a gente trabalhar para reduzir o desvio padrão. Isso tudo a gente ainda vai estar aperfeiçoando, aprofundando nos nossos estudos. E agora sim, pessoal, verificando a capacidade do processo. O que todos desejam saber. O processo está bom ou está ruim? Tá? Bom ou ruim significa atende ou não atende ao cliente. Cuidado, não tem nada a ver com estabilidade. Tá? A gente já exauriu lá todos os conceitos sobre estabilidade e os cálculos. Agora a gente vai trabalhar a capacidade.
Então, a gente chama isso, né, se está bom, se está ruim, de análise da capacidade. Tá? O pré-requisito, então, para se fazer análise da capacidade. Acabamos de ver, né, dei o sinal lá antes. O processo tem que ser estável, pessoal. Tá? Eu só vou para a análise da capacidade se eu tenho um processo estável. Fazer melhorias e análise de capacidade em processos instáveis não se justifica. Guardem muito bem isso aqui para o resto de suas vidas. Se eu mostrar um gráfico onde vocês encontrarem algum daqueles sintomas, detectarem anomalias, e eu pedir, vai ser pega-ratão, tá? Mas se vocês caírem nessa é porque não viram esse vídeo ou porque não estudaram. Tá? E eu pedir para vocês fazerem análise da capacidade num processo instável e vocês fizerem, tá errado. Tá? Eu vou dar um erro grandão lá, um zero grandão para vocês. E não quero que vocês façam esse erro. E não é por causa das minhas provas, é para a vida. Isso aqui, o profissional que se preza tem que saber que não se faz análise de capacidade em processo instável. Para por ali o cálculo, tá? Porque é instável. Então, a análise da capacidade é comparar a voz do processo, que é aquele histórico todo que a gente acabou de calcular, com a voz do cliente, que são as especificações ou metas. Tá? E para isso, então, a gente usa o CPK, pessoal. Apareceu antes lá, agora aqui novamente. Tá? Aqui tem umas formulazinhas, não se assustem, eu já vou falar delas. Tá? Estou colocando todas aqui, elas vão aparecer depois na planilha. Tá, pessoal? Então, o CPK é um termo que veio do inglês, tem a ver com capabilidade, enfim. Né? Não vem o caso aqui. A gente chama de capacidade de um processo, ou alguns ainda falam em capabilidade de um processo. CPK é o menor valor, esse min aqui de mínimo, entre o cálculo do CPS e o cálculo do CPI. CPI, o que pode ser isso? Né? Já viram falar em política, né? Não tem nada a ver. CPS é capacidade superior, CPI é capacidade inferior. A capacidade superior é o limite superior de especificação menos a média. Cuidado aqui os parênteses, tá? Tem que botar os parênteses. Divide por parênteses de novo, limite superior de controle menos a média. Tá? Então, cuidado com essa ordem aqui. E o CPI é a média menos o limite inferior de especificação, sempre em parênteses, dividido por, abre parênteses, média menos limite inferior de controle. Tá, isso dizendo assim, né, parece que não faz muito sentido. Vamos ver depois no exercício. A média vocês já calcularam, né, sempre vocês vão conseguir calcular com os dados que vocês vão levantar, ou nos nossos exercícios os dados que eu vou dar. Tá? Os limites superiores de controle, tá, e inferior de controle, aqui, ó, também vocês conseguem calcular, cálculo de desvio padrão e depois acrescentem mais menos 3, aquela história. Tá? E os limites superiores de especificação do cliente e inferior, esse vocês ganham do próprio cliente. O cliente vem com o pedido dele, com o contrato, com as especificações e a gente consegue. Quando não tem nada que o cliente dá, é a lei que determina. Né? Em produtos regulamentados, onde tem Anvisa, onde tem uma série de legislações e normas, isso já aparece lá. Tá? E quando não tem nada, eu negocio com o cliente que quais são as tolerâncias, né, tento quantificar isso aí dentro de um processo dessa natureza. Tá, pessoal? Então, a gente vai ver uma simulação agora na tabela 2. Vamos voltar lá para o Excel e aí tudo isso aí vai fazer mais sentido para vocês. Vamos pular aqui para a tabela 2. Tá? Aqui, pessoal, tem uma outra série de dados. Vamos dizer que aquele meu processo ruinzão lá da tabela 1, né, que estava todo instável, eu dei uma ajeitada nele. Tá? Solucionei as não conformidades, as anomalias, né, fui eliminando aos pouquinhos, fazendo todos os meus relatórios de ação coletiva. E ele ficou com esse desenho aqui, ó. Tá? Muito bem, ó. Observe que ele está meio pelado aqui ainda, mas já deu uma ideia assim, pô, mas parece que está oscilando assim, vamos ver se está... Eu não tenho média aqui ainda, então vou ter que calcular, mas o desenho já não aparece assim tão flutuante quanto estava antes. É um eletrocardiograma, né, que nem aquele que eu acabei de mostrar para vocês nos slides, mas pode ser que ele me diga alguma coisa a mais. Vamos aos cálculos, tá? Então, pessoal, aqui ó, esse monte de númerozinho que eu já botei meio fraco aqui é só para me ajudar a construir mais rápido o gráfico, tá? Vocês não precisam se preocupar com isso, que vai aparecer tudo automático ali na planilha. Qual a média? Tá? A média, então, vocês calculam da forma que a gente fez antes, tá aqui ó, a formulazinha, né? Tá? Formulazinha de média, marca aqui essa parte que interessa toda aqui, né? Tá? E calculem a média, tá? Deu 11,27. Ó, já apareceu aqui alguma coisinha, ó. Observe que agora já dá para tirar algumas conclusões. Ó. Aparentemente, ó, apesar do eletrocardiograma, aqui os resultados estão oscilando com certa aleatoriedade em torno da média. Tá? A média é o vermelhinho aqui. Ó, tá? Então, isso já me diz alguma coisa. Mas vamos para os limites, que isso aqui vai me elucidar tudo. Muito bem, vamos aqui. Tá? Então, limite, para calcular o limite eu preciso de desvio padrão. Calculei o desvio padrão, 10 de par de A, está aqui. Né? Também marca a mesma área ali de números, né, da média. E aí a gente vai calcular inicialmente o leak,
que é a média menos 3 desvios padrão, tá? E depois o LSC, o limite superior, que é a média mais 3 desvios padrão. Tá? A gente sempre vai trabalhar com 3. Então aqui a gente já esqueceu 1 e 2, já vamos direto para o 3, que é o que interessa. Nós queremos chegar no padrão aí da maioria das empresas de bom nível, né, de grande padrão de qualidade. Tá, pessoal? Ó, já deu uma enriquecida no meu gráfico aqui. Ó. Apareceram aqui os limites. Ó. Observem que o gráfico já está mais representativo, aqui ele já me diz mais coisas. Tá? Uma delas, ó, não tem ponto fora. Tá? Tô até folgadão aqui, né? Então aparece que eu estou bem, olha, tudo com 3 desvio padrão. Né? Então, não há estabilidade aqui. Ó, tá? Claro que eu ainda vou precisar mais uma coisinha que vocês vão ver que vai fechar com chave de ouro aí o nosso trabalho. Então, observem que aqui não tem, né, aqui tem 3 pontos, aqui tem uns pontinhos na ascendente, né, mas nada, né, em sequência de 5 para cima, para baixo, acima da média, abaixo da média, e não tem ponto fora dos limites. Então, não tem anomalia. O que a gente conclui com isso? Ó, bem isso aqui mesmo, tá? Então, cuidado, tá, pessoal? O processo é estável, né, porque não há anomalias estatísticas na carta de controle. Portanto, neste caso aqui, é possível calcular a capacidade. Esse a gente vai para o cálculo da capacidade. E aí, pessoal, ele vai aparecer aqui. Ó. Primeira coisa, tá? Pegue lá as expectações do cliente, eu sempre vou dar, tá? E se eu não der na vida profissional, quem vai dar é o próprio cliente, ou a lei, como eu já falei, 10,2, 12,2. Muito bem. Vamos lá para a CPI agora, né? Capacidade inferior. Observem aqui, ó, pessoal, botei tudo entre parênteses para não vir, ó, F37. Tá? É a média, entre parênteses, menos o C47, que é o limite inferior de especificação. Barrinha de divisão, abre parênteses, F37, que é a média, menos o F41, que é o limite inferior de controle. Tá? Resultado, 1,24. E aqui também, tá? 1,06 foi o cálculo, vamos ver aqui como é que se faz. Estou calculando agora o CPS, capacidade superior. Tá? Então, de novo aqui, pessoal, na formulazinha, ó, C49, agora cuidado que muda a posição um pouquinho, né? O C49, então, é o limite superior de especificação, menos o F37, que é a média, fecha parênteses, barrinha, abre parênteses, F43, que é o limite superior de controle, menos a média, tá? Fecha parênteses, tá? Então, esse é o resultado. Deu 1,06, ó, 1,24, 1,06, qual o menor? Bah, não é difícil, né, adivinhar, tá? 1,06. Esse é o meu CPK, pessoal. Isso aqui é o que interessa para que eu possa fazer, então, o meu julgamento final. O que me diz esse número? Esse número é uma medição mundial, pessoal. Todo mundo que mede CPK, as empresas conseguem se comparar a empresas do mesmo setor pelo CPK. Aí eu sei se eu estou pior ou melhor do meu concorrente. Isso é benchmark. Isso que sim representa eu saber se eu sou classe mundial, classe mais ou menos, ou classe de bairro, né? É isso que mostra se a empresa vai vencer grande parte da concorrência ou vai ficar no chinelo sempre. Tá? Então, voltamos aqui, né? E aí tem uma tabelinha importante aqui, também mundial essa tabelinha. Ó. Se o CPK for maior ou igual a 1,83, processo capaz. Bah, show! Sou quase classe mundial aí. Tá? Se o CPK for maior que 1, maior ou igual a 1 e menor que 1,33, quer dizer, ele está numa faixa ali um pouquinho acima de 1, mas não chegou no 1,33, processo relativamente capaz. Dá para ser feliz também, né? Não é lá essas coisas, mas já é alguma coisa, tá? Já me salvo. Agora, se o CPK for menor que 1, pessoal, processo inaceitável, vou ter que rever tudo, vou ter que reduzir o desvio padrão, vou ter que achar outras anomalias. Normalmente, nesse caso, quando o CPK o processo já está estável, eu eliminei as causas especiais. Quando eu elimino a anomalia, pessoal, eu elimino as famosas causas especiais. Se lembram lá dos estudos das não conformidades, aquelas causas pontuais, já eliminei. Mas ainda ficam causas crônicas, aquelas que se manifestam o tempo todo. É essas que eu tenho que atacar agora. Aqui o furo é mais embaixo, talvez eu vou precisar de investimentos, rever meu processo, máquinas, enfim, uma série de providências, e aí cai para o GPD lá, o GPD que vai decidir se isso é prioridade ou não. Normalmente, quando diz respeito ao cliente, é prioridade. Tá? Então, eu vou com essa tabelinha lá para o meu processo de novo, ó, tá? Para a minha planilha, e chego à conclusão, então, que o processo é relativamente capaz. No meu caso aqui, eu estou salvo. Tá? Mas nem sempre isso vai acontecer. E posso dizer para vocês, pessoal, já fiz muitos desses estudos das empresas. Olha, para chegar a 1 é uma briga. Tá? A maioria é abaixo. Se vocês pegar uma sequência aí nas empresas de vocês, lá, qualquer coisa que vocês vão medir, tempo de pessoal na fila, tempo de atendimento, se for um serviço, ou então uma qualidade intrínseca de um produto, umidade, tamanho, dimensão, coisa e tal, vocês vão pegar uma sequência de resultados no tempo ali, vocês tentem calcular.
né? Dá um trabalho de conclusão, ou pelo menos um exercício interessante para a vida profissional. E vocês vão ver que raramente a gente chega lá. Tá? Chega no... Estamos terminando então a nossa explicação. Espero que vocês tenham aproveitado. Aqui tem um exercício para vocês fazer ainda, tá, pessoal? Ok? Então, esse exercício tem a ver com a tabela 3, tá? E é muito parecido com isso que a gente fez. Também vocês vão ter que fazer o cálculo da média, do padrão, dos limites, e no final calcular o CPK e dizer se esse processo está atendendo ou não está. Tchau!